enfim, são 1h31. Eu estou admitindo as pessoas aos poucos aqui e tal, mas, enfim, as pessoas, todo mundo sabe que começa a 1h30, então, se você quiser ir começando, gente, boa tarde a todo mundo. Acho que agora está chegando a massa do pessoal aqui e tal. Enfim, estamos ao vivo já, é um prazer ver vocês de novo. Não sei como é que tá, eu passei amanhã meio offline e tal, não sei como é que tá a organização dos grupos, mas espero que todo mundo já tenha se encontrado aí e tal. Enfim, eu sei que a discussão tá rolando no Slack, acho que o pessoal tá enfim, acho que o resto da comissão organizadora está acompanhando melhor do que eu, pelo menos no dia de hoje. E, enfim, a ideia é que a gente consiga, enfim, a ideia é que a apresentação inicial dos projetos seja amanhã de tarde, né, das 3 às 5, então que antes disso a gente consiga se reunir aí para conseguir, enfim, colocar todo mundo na mesma página e particularmente para a gente aqui da comissão organizadora saber o que a gente pode ajudar, quem é que a gente pode chamar, que tipo de recurso, ferramenta dado a gente pode estar correndo atrás aí entre hoje e segunda-feira para, enfim, dar condições aí e tal para vocês trabalharem no projeto da melhor forma possível. Então, assim, é importante para a gente também ouvir o que vocês estão pensando e o que está sendo decidido para a gente poder, enfim, fazer o nosso melhor para ajudar. A gente tem toda uma lista de consultores ad hoc para chamar e tal, caso a gente ache que tenha gente que possa contribuir no projeto. E a gente tem experiência com algumas coisas a gente mesmo. Então, assim, é importante para a gente falar com vocês para saber o que a gente pode estar buscando, né? De resto, hoje é o nosso último workshop da semana aí e tal, com o Alexandre Chiavegato, não é Chiavegato, não é Chiavegato, desculpa aí, que vai nos falar então sobre, enfim, dar um overview sobre aplicações de machine learning e tal. Acho que mais voltado para o diagnóstico médico, pelo que eu entendi, mas, enfim, é o tipo de ferramenta que, na verdade, serve para muita coisa hoje em dia, então acho que, enfim, saber pelo menos como é que funcionam classificadores e tal, etc. Me parece uma ferramenta super importante de ciência no budget, assim, e tal. Acho que na última Hack Week, acho que foi uma coisa que também despertou bastante interesse. Então, Alexandre, tá com você aí e tal. A gente pode ir até, enfim, 2h30, um pouquinho antes disso e tal, enfim, perguntas no fim, ou você prefere que a gente interrompa no meio? Mas pode fazer os dois. Se alguém tiver alguma dúvida no meio, pode ficar à vontade de interromper. Mas eu deixei no fim uns 20 minutos aí a mais, pensando em terminar 2h30, uns 20 minutos para perguntas. Mas se alguma coisa no meio ficar na dúvida, fique à vontade também. Podem interromper. Perfeito. Então tá com você, cara. Eu tenho que autorizar o compartilhamento de tela aqui, eu acho. Tem que autorizar. Foi. Tá. Então vamos. Estão vendo aqui? Sim. Então tá, gente. Então, primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do evento. E eu vou falar sobre a minha área de pesquisa, a área que eu trabalho aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu sou professor livre docente aqui na faculdade sobre Machine Learning em saúde. Tá? Então, nós desenvolvemos aqui no laboratório, que eu vou falar um pouco do laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente desenvolve algoritmos para diagnóstico e prognóstico de doenças, numa área que é um pouco desvalorizada dentro de machine learning, mas que é extremamente valorizada na área da saúde, na área médica, que é o uso de dados estruturados. Tá? Então, machine learning é uma área, né? Eu vou definir aí os detalhes de machine learning para quem não conhece muito bem, mas machine learning é uma área que veio da ciência da computação e, historicamente, os grandes desafios da ciência da computação sempre foram imagem e texto. Né? Então, problemas de visão computacional e problemas de linguagem natural. Né? E boa parte dos estudos aí de machine learning acaba entrando nessas áreas, mesmo naqueles na área da saúde. Eu vou para imagem, eu vou para texto. A gente trabalha na terceira área, que são dados estruturados. Dados que você consegue colocar naturalmente numa planilha. Tá? Que seria grande parte, eu diria que quase todos, os dados coletados de rotina por hospitais, principalmente no Brasil. Né, que seriam, por exemplo, resultados de hemograma, né, exame de sangue, resultados, informações sobre sinais vitais do paciente, informações demográficas, informações socioeconômicas, que são a grande quantidade de dados que o sistema de saúde produz, porém, machine learning, né, por ter esse histórico aí sobre visão e texto, acaba ficando um pouco de fora, então a gente trabalha exatamente com isso. Então, nós somos um grupo da área da saúde,
que quer resolver os problemas de saúde, né, ou auxiliar na resolução dos problemas de saúde utilizando esses algoritmos. Tá? Então, eu vou falar então sobre essas duas questões, o diagnóstico e o prognóstico, e bastante focado em COVID também. Tá? Então, hoje nosso laboratório, né, como muitos laboratórios aí no Brasil e no mundo inteiro, estamos aí redirecionados para COVID. Tá? E temos várias pesquisas nessa direção, então eu vou falar um pouco sobre essa questão de COVID para diagnóstico e prognóstico. Tá? Então, só começando com a inteligência artificial, para quem não está familiarizado com o tema, tá? Então eu gosto de fazer essa introdução antes, para botar todo mundo aí no mesmo baseline. Tá? Então, inteligência artificial. Então hoje é muito difícil, né, você ligar algum programa de tecnologia, assistir algum programa de tecnologia, ou abrir alguma revista, sem que a expressão inteligência artificial apareça em algum lugar. Tá? E as pessoas estão se perguntando, né, será que isso é um hype criado pela mídia? Tá? Será que a mídia, de repente, começou a querer falar de inteligência artificial e por isso está todo mundo falando de inteligência artificial? Eu gosto sempre de deixar claro que não. Tá? Não é um hype criado pela mídia, mas é uma consequência dos avanços científicos que têm ocorrido nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 a 5 anos, que é quando a área de machine learning, que é hoje a área que domina a inteligência artificial, machine learning começou a explodir há cerca de 2 a 5 anos, tá? E a mídia está descobrindo esse avanço científico. Tá? Então, o que a mídia está fazendo não é criar esse hype, é reportar essas descobertas que têm aparecido na ciência. E por que esse crescimento da inteligência artificial e da área, né, que hoje é quase sinônimo de inteligência artificial, já vou definir um pouco, que é machine learning. Por que tem ocorrido esse crescimento exponencial nos últimos 3 a 5 anos? Por causa de 3 grandes fatores. Os 3 fatores que a gente precisa para a inteligência artificial. Deixa eu só, não sei se isso aqui está na frente de vocês, mas deixa eu tirar aqui de qualquer jeito. Por causa de 3 grandes fatores. Né? Em primeiro lugar, o Big Data. Tá? Então, nunca tivemos tantos dados para treinar esses algoritmos e, de fato, muitos desses algoritmos precisam de muitos dados. Tá? Então, hoje coletamos muitos dados, cada vez mais, cada ano mais. E, finalmente, temos os dados suficientes para desenvolver esses algoritmos em uma qualidade adequada. Tá? Em segundo lugar, avanço em capacidade computacional. Tá? Então, a gente ainda tem algoritmos que levam vários e vários dias, tá? Algumas das nossas análises, mas cada vez menos, tá? Cada ano que passa, a gente vai comprando melhores máquinas, vão aparecendo melhores GPUs, a memória dos computadores que a gente consegue comprar vai aumentando, então cada vez mais rápido, mas de fato, ainda em alguns casos bem específicos, a gente ainda tem algoritmos levando muito tempo, mas cada vez menos tempo, à medida que a gente vai avançando na capacidade computacional. E o terceiro ponto é o próprio desenvolvimento técnico da área. Tá? Então, à medida que muitas pessoas vão entrando para a área, a gente vai tendo melhorias de algoritmos, de técnicas de otimização, de novos hiperparâmetros, alguns novos algoritmos aparecem. A grande maioria dos algoritmos que a gente usa, a base deles já existe há décadas. Tá? O que tem ocorrido são esses pequenos ajustes, essas pequenas melhorias nos algoritmos que estão tornando eles cada vez melhores. Então, por causa desses 3 fatores, então, Big Data, capacidade computacional e crescimento técnico pelo aumento do número de pessoas na área, ter levado a essa explosão que a gente vê hoje de inteligência artificial. E a conclusão disso é que essas 3 áreas não vão parar de crescer. Essas 3 áreas que permitem esse avanço de machine learning, esse avanço de inteligência artificial, não vão parar de crescer nos próximos anos. Na verdade, estão crescendo a uma velocidade exponencial, tá? As 3 áreas. Isso significa o quê? Que os algoritmos vão melhorar cada vez mais. Tá? E vão se tornar mais úteis, vão se tornar mais práticos, vão tomar melhores decisões e vão ser mais utilizados cada vez mais, a cada dia que passa. E não existe nenhum indicador que qualquer um desses 3 esteja em fase de decréscimo. Tá? Muito pelo contrário. Tá? Então, se vocês acham que vocês estão ouvindo falar muito hoje de inteligência artificial, esperem daqui a 2 anos. Vocês vão ver o que é ouvir falar muito de inteligência artificial. Se daqui a 2 anos vocês acharem que estão ouvindo falar muito de inteligência artificial, esperem mais 2 anos,
aí vocês vão ver o que é ouvir falar muito de inteligência artificial. É uma área que só vai aumentar e aumentar e aumentar, sem nenhum sinal de decréscimo. Tá? Então, vamos começar então, com a definição. Né? Na área acadêmica, a gente sempre quer definir o que a gente faz. Então, o que seria inteligência artificial? Tá? De uma forma bem simples, capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Então, máquinas tomando decisões inteligentes, isso seria, né, a inteligência artificial. Qual que é o problema dessa definição? É apontar, definir exatamente o que é inteligência. Tá? Que não é nada fácil. Tá? É um problema aí sociológico, filosófico aí de séculos e séculos atrás definir inteligência. Tem várias definições para inteligência, né? A que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível dada a informação disponível. Tá? Ou a capacidade de resolver um problema complexo dada a informação disponível, sendo capaz de se adaptar a novas realidades. Tá? Então, você tem um problema, você tem uma informação, você usa essa informação da melhor forma possível para resolver esse problema, para tomar essa decisão inteligente. Qual que é a consequência dessa definição? É que, no fundo, inteligência é um problema de análise de dados, análise e processamento de dados. Tá? Então, você tem que ter essa informação disponível para você tomar uma decisão inteligente. Porque se você toma uma decisão inteligente sem nenhuma informação sobre o assunto, você deu sorte. Tá? Isso simplesmente é sorte, daí não seria inteligência. Você precisa ter informação sobre o assunto e você processa a informação da melhor forma possível para tomar a melhor decisão possível, resolver esse problema complexo. Tá? Então, é no fundo, o problema de processamento e análise de dados. Tá? E aí a gente entra, então, nessa questão de machine learning. Como eu falei para vocês, né, hoje é praticamente sinônimo, é a área que domina a inteligência artificial, e hoje é quase sinônimo de inteligência artificial. Tá? Mas nem sempre foi assim. Então, antes do domínio de machine learning, você tinha inteligência artificial. Então, lembrando a definição, máquinas tomando decisões inteligentes. Máquinas tomavam decisões inteligentes antes da chegada de machine learning. Tá? Era o que a gente chamava de boa e velha inteligência artificial, ou inteligência artificial clássica. Como é que funcionava? Você inseria na máquina as regras para o computador tomar a decisão inteligente. E ele ia seguindo essas regras que você estabelecia e ia tomando uma decisão inteligente. Então, por exemplo, como é que eram identificados spams de e-mails até recentemente? Você inseria no algoritmo as regras do que é spam. Tá? Então você falava, para ser spam, não pode ter o meu nome na primeira linha. Para ser spam, tem que ter a palavra compre. Né? E por aí vai. Você inserindo as regras, e o algoritmo ia seguindo essas regras que você colocava, e ia tomando uma decisão inteligente. Tá? Mesma coisa o Google Tradutor. Né? Então, era um conjunto de regras de dicionário e gramática. Tá? Hoje, como é que funciona a identificação de spam de e-mail? O algoritmo ele vai aprendendo as regras de identificar o spam a partir de exemplos. Tá? Então, você insere no algoritmo milhões de spams e milhões de não spams, e você avisa para o algoritmo, isso é spam, isso não é, isso é, isso não é. E o algoritmo vai encontrando, vai aprendendo as regras a partir desses exemplos, vai identificando essas regras complexas para conseguir identificar o que é o spam e o que não é spam. Tá? A mesma coisa com tradução. Tá? Então, você tem milhões de textos no original, milhões de textos traduzidos pelos melhores tradutores, e o algoritmo vai aprendendo a fazer uma tradução a partir de exemplos, a partir de dados. Tá? Então, isso é machine learning. Tá? Isso são máquinas aprendendo as decisões, aprendendo as regras de decisões a partir de exemplos. Tá? Então, hoje a gente não ensina mais o computador as regras para tomar a decisão, a gente deixa ele aprender as regras a partir de dados. Tá? Então, essa é a ideia por trás de inteligência artificial com machine learning. Então, em vez da gente ensinar a máquina a tomar uma decisão inteligente, a gente deixa ela aprender com exemplos, as regras, para tomar uma decisão inteligente a partir de exemplos. Tá? O que é interessante é que é como a criança aprende.
Então, como é que uma criança aprende a diferença do hipopótamo para o rinoceronte? Ela não recebe um conjunto de regras do pai e da mãe. Tá? Ela não recebe regras do tipo, rinoceronte precisa ser fortinho, precisa ser cinzento, precisa ter um chifre, etc. Não é assim que funciona, ela não recebe nenhuma regra. O que ela recebe? Ela recebe um resultado, que é o pai e a mãe apontando, isso é um rinoceronte, isso é um hipopótamo. Aí vem um rinoceronte, isso é um rinoceronte. A criança só recebe o resultado e ela vai criando as regras na cabeça dela, regras que são complexas, que não tem uma justificativa simples, isso é muito importante. Né? Que até hoje a gente tem dificuldade, a gente acha que a gente sabe identificar por que um é rinoceronte e outro é hipopótamo, né? Então, é rinoceronte porque tem chifre. Não é por causa disso. Pode tirar o chifre, aí a gente bate o olho e a gente sabe que é rinoceronte. É rinoceronte porque é cinzento. Não. Pode botar laranja. A gente bate o olho por algum motivo que a gente criou regras complexas na nossa cabeça. A gente sabe que é um rinoceronte. Bota uma caricatura de um rinoceronte, que não tem nada a ver com ele ao vivo. Por algum motivo a gente bate o olho e a gente sabe que é um rinoceronte. Tá? Por quê? Porque nós criamos regras inteligentes e complexas. Toda decisão inteligente é, por definição, complexa. Tá? Se fosse muito simples, em geral, isso não classificaria como uma decisão inteligente. Tá? Então, isso é uma crítica errada que se faz muitas vezes a machine learning. Que se fala que machine learning é uma black box. Tá? Em primeiro lugar, não é uma black box. Tá? Os algoritmos eles são funções matemáticas, a gente sabe exatamente como ele funciona. Tá? Então, não é magia, não é milagre. Eu dou aula desse algoritmo, a gente sabe exatamente como eles funcionam. Eles têm regras. Tá? Eles não são magia, eles não são coisa do outro mundo. Tá? Um conjunto de regras matemáticas e estatísticas. Tá? Então, não tem nenhuma magia ali. O que é, de certa forma, um black box? Decisão inteligente. Isso não é uma característica de machine learning. Isso é uma característica de decisão inteligente. Até aquelas que a gente acha que são mais simples, por exemplo, por que vocês estão assistindo essa palestra? Tá? Ninguém consegue me falar que é 12,3% porque tem interesse no tema, 29,4% porque o orientador pediu para... Vocês não conseguem me dar uma justificativa simplista para uma decisão inteligente. Tá? Isso é uma característica de decisões inteligentes, essa complexidade. Tá? Então, você não consegue, da mesma forma que você não consegue justificar decisões complexas, porque são complexas. É por isso que a gente não consegue dar uma justificativa simplista para uma decisão inteligente. Tá? Os algoritmos também não. Tá? Como seres humanos também não. Tá? Então, isso daí é um clichê errado que se repete muito. Obviamente, a gente consegue explicar os algoritmos. Tá? Então, a gente não sabe como ele tomou a decisão. Lógico que a gente sabe. Existem muitas técnicas que a gente consegue explicar. Tá? A gente tem essa área está crescendo bastante em machine learning. Eu consigo falar o que o algoritmo está olhando. Da mesma forma que eu consigo falar o que eu estou olhando no rinoceronte, para saber que é um rinoceronte. Que nesse exemplo daqui seria o chifre, o fato de ser cinzento, o fato de ser fortinho, mas não é isso a causa de que isso é um rinoceronte. São coisas diferentes. Tá? Então, da mesma forma que eu consigo explicar de formas gerais, o algoritmo também consegue explicar de formas gerais. Tá? Então, é assim em geral que funciona. Então, eu vou falar então sobre essa área aí que a gente trabalha, que seriam aprendizados supervisionados, né? Que seriam machine learning para tomar decisão, tá? Que é a maior área de machine learning hoje, tá? Que é mais aplicada hoje, de longe, é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, no sentido que tem uma resposta certa. Tá? Então, no caso da área da saúde, eu quero saber se a dona Maria, que está com câncer de mama, se ela vai morrer no próximo ano. Eu quero saber se o seu João, com esses sintomas que ele está aparecendo e com esses resultados de exame, se ele tem Covid de fato ou não tem Covid. Tá? Então, existe uma resposta certa. Tá? Isso é a grande maioria dos problemas de aplicação prática hoje de machine learning, são auxílios na tomada de decisão inteligente. Tá? Isso é muito importante, por quê? Essa definição, né? Porque nós estamos interessados em acertar, não necessariamente em explicar. Tá? Então, eu quero saber, por exemplo, se um órgão, e é uma pesquisa que a gente está trabalhando hoje, chegou um órgão para transplante,
eu quero saber se esse órgão vai dar certo nesse paciente. Tá? Eu quero falar, esse órgão para esse paciente tem uma probabilidade de 92% de ser um sucesso o transplante. Tá? Essa característica desse órgão e a característica desse paciente vai dar um match de 93,2%, por exemplo. Tá? Então, essa é a função de machine learning em geral. Nós queremos acertar de aprendizado supervisionado. Nós queremos acertar uma decisão da melhor forma possível. Ah, mas também é importante explicar. A gente explica também, a gente fala quais variáveis foram importantes. Mas isso daí não é objetivo. Tá? Porque aí eu posso falar, então vai dar match aqui, esse paciente com esse órgão, por causa do nível de creatinina do paciente, não sei o quê. Não tem nada que o médico possa fazer ali. Tá? O interesse do médico nesse momento é, eu dou esse órgão para esse paciente ou dou para esse outro paciente. Tá? Alexandre, pode falar. De onde é que vem essa probabilidade, assim, quer dizer, qual é a interpretação filosófica de 95%? Porque, assim, ou o órgão, assim, sendo professor de estatística, ou o órgão funciona ou ele não funciona. Então, sei lá, é um conceito meio bayesiano, né? Mas, assim, isso é porque você roda o troço várias vezes e 95% dá isso e 5% dá isso? Ou como é que o algoritmo intui probabilidade, assim, uma coisa que eu não... Sim, depende do tipo de algoritmo. Muito comum, por exemplo, Random Forest. São 500 árvores que aprendem cada uma decisões independentes sobre esse paciente, né? Ou seja, esse órgão para esse paciente vai dar problema ou não. São 500 árvores diferentes tomando essa decisão, tá? E aí cada uma vota, vai dar problema, não vai dar problema, vai dar problema, não vai dar problema. E aí a gente faz uma proporção, né? Então, 95,4% das árvores falaram que vai dar super certo, tá? Então a gente chega nessa probabilidade. Mas isso varia muito de algoritmo para algoritmo. Tá? Esse é um exemplo que eu acho que é o mais intuitivo, que é o caso do Random Forest. Tá? Então ele fala, obviamente, existe sempre incerteza, né? Nunca é 100%, quase nada na área da saúde é 100%, né? Existem muitos fatores, ou variável que a gente não está medindo, ou alguma coisa que vem além, né? Que a gente não está esperando, ou algum erro de medida, tá? Então a gente nunca consegue falar 0 ou 100%, né? A gente sempre tem um grau de incerteza aí no meio, tá? Então, o algoritmo ele sempre fala, ó, esse paciente com esse órgão, nesse exemplo que eu estou falando, né? Esse paciente com esse órgão, pelo que a gente aprendeu, 93%, e eu vou mostrar como é que a gente checa essa qualidade de 93%, por exemplo. Tá? Mas ele dá um espectro total, tá? Então, ele vai de 0 a 100%. Tá? Ele dá uma probabilidade e a gente consegue checar, porque, como você falou, né, tem uma resposta certa, mas eu consigo botar esses pacientes, que o algoritmo fala, por exemplo, de 90% a 100%, ver quantos desses, de fato, acabam tendo o evento. E aí eu sei se ele está acertando a probabilidade. Tá? Então, entre os pacientes de 90% a 100%, a gente espera que 95% desses tenham, de fato, o problema. Né? Por quê? Porque o algoritmo está dando, né, nesse grupo de pacientes que o algoritmo fala de 90% a 95%, eu junto todos eles, e eu espero que, em média, né, em geral, 95% deles tenham de fato evento. Então, isso que a gente chama de análise de calibração do algoritmo. É muito importante esse machine learning, porque a gente não quer só acertar o sim ou não. A gente quer acertar a probabilidade. É muito mais forte isso para o médico. Tá? Da gente falar, esse paciente tem Covid e não tem Covid. É muito mais fácil falar a incerteza para o médico. Falar que, ó, esse paciente aqui, com as características, 97% de probabilidade, baseado nas regras que o algoritmo aprendeu, de ter Covid. Isso é muito mais forte do que eu falar sim ou não. E dá incerteza também, porque às vezes é 51%. Então, em vez de falar sim para o médico, quando é 51%, né, que não é tão sim assim, né, a gente fala 51%. Né, já deixa bem clara a incerteza que a gente tem em relação a esse paciente. Tá? Mas um algoritmo ideal, ele dá nota muito alta ou muito baixa. Seria o ideal, tá? Quando ele tem assim, certeza mesmo. Tá? Mas, obviamente, tem alguns casos que o algoritmo não tem certeza. E você tem alguma espécie de um intervalo de confiança, alguma medida de certeza, como você teria para a estatística clássica, assim, que é 51%, mas eu estou bem seguro que, não sei, assim... Sim, a gente tem várias métricas, né? A gente usa bastante a área abaixo da curva, né, para falar em geral, né, o grau de certeza em geral. Né? Então, a gente tem a área abaixo da curva para mostrar a qualidade, a gente analisa a sensibilidade, a gente analisa a especificidade, a gente analisa valor predito positivo, valor predito negativo, daí a gente analisa a calibração. Tá? Eu vou mostrar a calibração, na verdade, né, o acerto do percentual é muito mais facilmente compreendido visualmente. Eu vou mostrar uma curva de calibração.
que aí fica bem claro isso. Aí eu consigo mostrar para o médico, ó, entre aqueles pacientes que ele fala de 45% a 55%, quantos desses de fato têm Covid? Tá? E aí a gente mostra que, em geral, a gente quer que fique ali, né, entre 45% e 55%, tá, desses pacientes acabando de ter Covid. Tá? Calibração, existem alguns scores, a gente faz essa análise de score, mas fica muito mais claro visualmente. É o que a gente tem preferido em relação à calibração. Tá? E por que isso é importante nessa questão do acerto? É porque isso libera a gente para modelar a real complexidade do mundo. A partir do momento que eu não preciso dar uma justificativa simplista e infantil, eu consigo modelar a real complexidade do mundo. E não existe uma área tão complexa quanto a área da saúde. Tá? E nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma complexa, levando a um resultado, quanto na área da saúde. Então, por que a pessoa vai a óbito? Tá? Ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Tá? Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal. É um conjunto de características socioeconômicas, genéticas, ambientais, demográficas, que interagem, fatores de risco, que interagem de uma forma complexa, levando ao óbito, levando aos problemas graves de saúde. E é exatamente para isso que Machine Learning funciona também. Ela consegue entender, esse algoritmo consegue entender a complexidade de interação entre esses fatores que levam ao problema grave de saúde. Tá? Então, rapidamente, só para falar algumas pesquisas em desenvolvimento do nosso laboratório, como eu falei, o LabNaps, que é o Laboratório de Big Data na Perspectiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que apesar de toda a crise da ciência, né, a gente tem a sorte de ter o apoio da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lema e da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, temos publicado alguns artigos de Machine Learning na área da saúde recentemente. Então, a gente teve um na Epidemiology, que é uma das revistas mais importantes aí da área da saúde, onde nós utilizamos o Machine Learning para identificar boas práticas de políticas públicas no Brasil, que é muito difícil, né, por causa da complexidade de fatores que envolvem os resultados positivos na área da saúde, como, por exemplo, a expectativa de vida de um município. A gente usou um conjunto de técnicas aqui para conseguir identificar o que os municípios estavam fazendo certo e errado em termos de investimentos em saúde. Para quem tem interesse na área, então, minha aluna de doutorado publicou, no fim do ano passado, um tutorial de Machine Learning em Saúde, que é o primeiro tutorial em português da área, onde ela usa dados reais aqui de São Paulo, né, dados de idosos aqui do município de São Paulo, e que ela usa esses algoritmos para predizer o risco desses idosos irem a óbito. Tá? Ela mostra que mesmo com poucos dados, poucas variáveis, eles conseguem entender relativamente bem o que faz um idoso ir a óbito, né, a probabilidade de um idoso ir a óbito. Publicamos esse artigo no início do ano sobre cuidados paliativos, que nós desenvolvemos algoritmos para predizer qualidade de vida futura em pacientes terminais. Tá? Então, quanto tempo de vida futura pacientes com doença terminal têm? Para auxiliar os médicos nessa área hoje bem quente, que é cuidados paliativos, nessa reflexão de que será que eu quero fazer tratamentos agressivos, que trazem, né, que diminuem a qualidade de vida, trazem muita dor para o paciente até o último segundo de vida, né? Ou será que em pacientes que de fato têm pouco tempo de qualidade de vida pela frente, será que os pacientes não preferem controle de dor, melhoria da qualidade de vida? Tá, mas para isso você precisa ter uma boa predição. Você precisa saber quanto tempo de qualidade de vida esse paciente tem pela frente para abrir essa possibilidade para o paciente, para os familiares, para o médico, de tomar essas decisões. Isso é um problema de predição, é um problema de machine learning. Tá? Então, nós publicamos recentemente nesse sentido. E tem um aluno de doutorado, um pesquisador de pós-doc aqui do laboratório, que escreveu esse artigo de livro, também está disponível gratuitamente, que já vai um pouco mais em profundidade nas questões técnicas, também foi publicado no fim do ano passado, sobre exemplos de aplicações de machine learning na saúde. Também está disponível gratuitamente online. Tá? É só procurar o nome do capítulo e o meu nome que vocês encontram no Google mesmo. Tá? Então, agora eu queria falar um pouco sobre machine learning para a Covid-19, que é o grande tema do momento, né? Então, como é que machine learning pode ser aplicado e como é que a gente tem aplicado machine learning para a Covid-19? Então, qual que é o padrão ouro de diagnóstico de Covid-19?
é o exame de RT-PCR, tá? Que em muitos lugares, em muitas cidades, tem levado vários dias para sair resultado, até mesmo semanas, tá? A gente tem relato de semanas de resultado de diagnóstico de COVID-19, utilizando o RT-PCR, que é o padrão ouro, tá? Então, o médico recebe um paciente com suspeita de COVID-19, pede para fazer o exame diagnóstico e tem que esperar dias, né, às vezes até uma semana, para saber se esse paciente tem ou não. Então, o que nós estamos desenvolvendo? Algoritmos para dizer de cara para o médico qual é a probabilidade desse paciente ter COVID-19, utilizando só variáveis coletadas automaticamente pelo hospital, de uma forma bem rápida, que é basicamente hemograma, tá, que a gente tem usado nesses estudos, tá, exame de sangue. Tá? E para que isso é importante? Para decisões sobre isolamento de paciente e sobre necessidade de início de medidas preventivas. Tá? Então, o médico tem o paciente ali na frente, ele tem que tomar uma decisão, né? Tem que saber qual que é a probabilidade desse paciente ter Covid para tomar essas decisões em relação a isso, isola ou não isola esse paciente, inicia ou não inicia medidas preventivas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês os resultados têm sido bastante positivos, promissores. E também para prognóstico. Tá? Então, se trata de uma doença nova, Covid-19, que ainda existe pouca experiência para avaliar o risco de evolução negativa do paciente. Tá? Então, o risco do paciente ir parar na UTI, precisar de ventilação mecânica e até ir a óbito. Tá? Então, a nossa ideia é dar esse score já de cara para o médico. Então, se o paciente chegou com essas características, ele tem um risco de 87%, por exemplo, de parar na UTI daqui a uma semana. Tá? E a nossa expectativa é que isso mude a conduta clínica após o conhecimento da gravidade desse paciente. Tá? Então, começando com esse artigo, com essa questão de diagnóstico. Então, publicamos esse pré-print no início do ano, no início de abril. Nós fomos o primeiro grupo no mundo a descobrir que só com dados de exame de sangue, de hemograma, a gente conseguiu uma predição muito boa desse paciente, de cada paciente ter ou não, de fato, Covid-19 ou ser alguma outra doença parecida. Tá? E desde então, vários outros grupos no mundo inteiro replicaram e confirmaram esses resultados. Tá? Infelizmente, até hoje, saem como grande descoberta na mídia, tá? Apesar da gente ter descobrido isso em abril e ter saído na Folha, ter saído no Estadão, ter saído no G1, ter esse artigo publicado. Tá? Então, as pessoas precisam começar a prestar mais atenção na área. Mas assim, e foi lá em abril, né? E tá registrado aí que esse artigo foi descoberto em abril. E quando a gente publicou, ninguém ainda sabia disso. E hoje já é meio que uma coisa bastante estabelecida na área, que só com o exame de sangue você consegue muito bem identificar o risco desse paciente ter Covid-19. Tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui, então, como eu falei, é um gráfico de calibração. E o interessante aqui é que a gente tinha muitos poucos pacientes. Então, isso aqui foi paciente de março, gente. Tá? Foram os primeiros pacientes no Brasil que foram para o Einstein. A gente tem várias parcerias com o Einstein aqui em São Paulo, no hospital. E não sei se vocês sabem como foi a história, né? Eu acho que vocês lembram como foi a história da chegada do Covid. Né? Em muitos casos foram turistas brasileiros que estavam na Itália, né? Voltaram para o Brasil, muitos deles para São Paulo, e muitos deles foram para o Einstein, né? eram pacientes de alta renda, foram parar no Einstein. Então, o Einstein foi o primeiro hospital no Brasil a ter muitos casos de Covid. A gente tem parcerias com o Einstein, a gente já foi de cara nisso, por isso que a gente conseguiu esses dados de março, mas eram poucos pacientes, tá? 235 pacientes. Tá? Então, poucos dados, e mesmo com poucos dados, a gente conseguiu uma área abaixo da curva bem boa, né? 0,85, com alta sensibilidade, com alta especificidade e sensibilidade ok. Tá? E aqui é o gráfico de calibração. Então, o que a gente vê aqui? Quando nossos algoritmos, né, nesse exemplo, o melhor foi o Support Vector Machines, quando nosso algoritmo falava que a probabilidade era grande, por exemplo, 90%, a gente ia lá checava, e entre esse paciente que o algoritmo falava 90%, ou seja, que a probabilidade era alta, a gente ia lá checava o que ia acontecer com eles, e cerca de 90% deles, de fato, acabava tendo Covid. Quando o algoritmo falava que era média, 50%, a gente ia lá checava, cerca de 50%. Quando ele falava que era muito baixa, 10%, 15%, a gente ia lá checado, e de fato era muito baixo. Então, isso a gente chama de uma boa calibração. E lembrando, pouquíssimos pacientes. Tá? 235 é muito pouco. Tá? Então, os nossos resultados mais recentes estão muito melhores. A gente está finalizando aí alguns artigos que a gente decidiu não colocar como pré-print, a gente vai direto para a publicação,
mas estão muito melhores já. Tá? Então, eram pouquíssimos pacientes, 235. Tá? E utilizando basicamente só variáveis do hemograma, do exame de sangue, a gente conseguiu esse resultado. Tá? E estamos aí com outros resultados, outras análises bem interessantes para sair em breve. E lembrando que isso aqui são dados de teste, que a gente chama em machine learning. Tá? Dados de teste, dados futuros, dados que o algoritmo nunca viu. Tá? Então, o algoritmo ele treina com o passado, ele aprende as regras com o passado, ele aprendeu as regras, fechou o algoritmo, a gente traz novos pacientes para ele sem falar o resultado. Tá? E ele vai utilizando aquelas regras que ele aprendeu e vai falando, ó, pelas regras que eu aprendi lá atrás com os exemplos, esse seu João aqui, ele tem um risco de uma probabilidade de 92%, por exemplo, de ter Covid, e a gente vai lá e checa com o que de fato aconteceu. Tá? Então, sempre dados futuros, o algoritmo não sabe o resultado. Então, tudo que eu mostro em todos os nossos artigos, e são as boas práticas de machine learning, a gente só liga para dado futuro, dado que o algoritmo nunca viu antes. Tá? É uma área extremamente preocupada com esse tipo de coisa. Então, esses resultados iniciais nos levaram à criação da rede ACOV-BR, Inteligência Artificial para Covid-19 no Brasil. Tá? Que temos aí, que somos uma rede de várias universidades do Brasil e conseguimos recentemente o financiamento do CNPq para esse grupo. Foi uma chamada assim, extremamente concorrida, né? Foram 2.400 projetos e só 4% foi aprovado. A gente teve a sorte de ser um desses projetos aprovados aí pelo CNPq, nessa chamada aí de todas as áreas para a Covid. Então, a gente criou essa rede de hospitais nas 5 regiões brasileiras, tá? Para validar esses algoritmos de machine learning para a Covid-19. Tá? Então, a gente tem algumas fases. A primeira, que a gente está finalizando, que é a coleta de dados. A gente teve um problema no Brasil, que essa curva não abaixa, né? Então, muitas cidades da nossa rede ainda estão no pico dos casos, então a gente está enrolando para fechar, porque a gente quer coletar o máximo de dados possíveis, de maior número de cidades possíveis, né? E como essa curva é impressionante, como não desce, é uma coisa de louco. A gente achava que ia fechar a coleta 2 meses atrás e ainda estamos mantendo, porque muitos hospitais da nossa rede estão falando, ó, tá explodindo de Covid aqui, a gente pode cortar agora, mas a gente vai perder muitos casos. Né? Então, infelizmente, a gente ainda não finalizou essas análises, mas estamos para finalizar. Daí a gente vai fazer predição de diagnóstico, como eu falei para vocês, né? Então, dadas as características que o paciente chega, se eu consigo falar se ele tem Covid ou não, em todas as regiões brasileiras. Tá? Vai ser o primeiro estudo a fazer isso, a validar machine learning em todas as regiões brasileiras, tá? Esses algoritmos preditivos para dados estruturados. E a gente vai ver como é que funcionam. Se um algoritmo que eu desenvolver em São Paulo, será que ele funciona em Porto Alegre? Será que ele funciona no Rio? Será que ele funciona em Campina Grande? Nós não sabemos isso. O quanto de dados da própria cidade eu preciso treinar o algoritmo para aprender as regras dessa cidade, ou se eu trouxer um algoritmo de outra cidade, se ele funciona também. Tá? Isso daí está totalmente em aberto ainda em machine learning. Tá? Então, predição de diagnóstico, predição de prognóstico, e o nosso objetivo é terminar com o primeiro estudo clínico randomizado do uso de algoritmos de machine learning para dados estruturados na área da saúde, principalmente no caso de Covid-19. Tá? Onde a gente vai dar esse algoritmo para alguns médicos, não vai dar para outros. Aí a gente vai ver como a evolução do paciente se dá quando o médico sabe a gravidade, né, a probabilidade desse paciente ir para a UTI, versus quando ele não tem essa informação. A nossa expectativa é que o médico, sabendo a gravidade desse paciente, ele mude a conduta clínica e isso faça com que a probabilidade, com que esse paciente não tenha esse desfecho esperado. Tá? E temos muitos outros projetos em desenvolvimento. Então, temos hoje 22 hospitais já com dados coletados ou em fase de coleta, aí no Brasil inteiro, né, em todas as regiões brasileiras, em muitas cidades, e é verdadeiramente uma grande diversidade que a gente tem uma mina de ouro aqui de machine learning para o futuro de machine learning na área da saúde. Estamos muito empolgados com essas descobertas possíveis aí. Que é o quê? Que a gente quer evitar um problema histórico da área da saúde, que é o quê? Descobertas são feitas
com pacientes de Boston, com pacientes de Nova York, com pacientes de Londres. E essas descobertas são trazidas para o Brasil, sem nenhuma reflexão, sem nenhum teste no Brasil, sem nenhuma validação. A gente quer evitar isso com o machine learning. Tá? Então, eu quero evitar trazer um algoritmo de uma grande centro urbano e achar que isso funciona no interior do Brasil. Tá? Ou trazer um algoritmo em São Paulo e achar automaticamente que vai funcionar em Porto Alegre, que vai funcionar em Fortaleza, que vai funcionar no Rio. Tá? Então, a gente quer evitar assim, esses problemas históricos aí da área da saúde, dessa transferência sem nenhuma reflexão. Tá? Então, se alguém tem interesse pela área, então tem o meu curso no YouTube, a USP colocou de graça a parte teórica do meu curso no YouTube, onde a gente entra nas questões mais técnicas. E tem o meu curso presencial também de verão na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é aberto a todos. Esse ano, por causa do Covid, não vai ter, mas 2021 esperamos ter de volta e é aberto a todos. E aqui a gente, de fato, coloca a mão na massa. Desenvolve mesmo esses algoritmos, faz predição com dados reais, risco de óbito com dados reais, risco de doenças cardíacas com dados reais, etc. Tá? E eu queria terminar, então, rapidamente com uma reflexão dessa questão que machine learning hoje está muito presente na vida das pessoas. E as pessoas estão começando a se dar conta aos poucos. Muitas pessoas ainda não se deram conta de quanto o machine learning está presente na vida delas, mas as pessoas estão começando a se dar conta, estão começando a ficar preocupadas. Tá? Então, por exemplo, se vocês usaram o carro hoje, vocês usaram o Waze, provavelmente. O Waze é um algoritmo de machine learning. Se vocês fizeram alguma pesquisa no Google, o Google é um algoritmo de machine learning. Se vocês usaram alguma rede social hoje, qualquer rede social, o que aparece primeiro? É uma predição. É uma predição de quem é teu melhor amigo, uma predição do que você quer ler, etc. É um problema de é um algoritmo de machine learning. Tá? Então, outros exemplos, então quando você entra no Netflix, recomendações para você, é um algoritmo de machine learning, uma predição do que você quer assistir. Tá? Então as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Mas o que machine learning está trazendo na vida das pessoas? Uma melhor alocação dos seus recursos, principalmente seus recursos mais valiosos, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro. Então, eu ficar preso no trânsito, quando tem um caminho melhor, não é isso que me torna humano. Eu ler uma coisa que eu não quero ler, não é isso que me torna humano. Ver uma postagem de uma pessoa que eu não estou nem aí para ela, não é isso que me torna humano. Tá? E à medida que a gente vai tomando melhores decisões, graças a machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para a gente fazer aquilo que nos torna humanos. Algoritmo não passeia meu cachorro. Algoritmo não abraça meus pais. Algoritmo não bebe um chopp com meus amigos depois de um dia de trabalho. E à medida que vai sobrando mais tempo e mais dinheiro, graças a nossas decisões melhores, mais eficientes, graças a machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para a gente fazer aquilo que nos torna, de fato, humanos. E eu acho que, no fim das contas, machine learning vai liberar o nosso potencial como seres humanos. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Alexandre. A gente tem uma pergunta no chat aqui já. Jorge, você quer fazer ao vivo aí? Faço eu. Mas o Jorge Sarmento aí perguntou, quer dizer, como é que você move o seu algoritmo para produção? Vai ser uma página web, um app móvel? Quer dizer, o que é o entregável disso aí e tal? E eu ia fazer a mesma pergunta, quer dizer, sei lá, você falou em artigos, mas, quer dizer, o algoritmo em tese está treinando constantemente. Então, assim, como é que você vê isso aí sendo... Enfim, o que é o produto disso aí tudo, assim, e tal, no mundo real e no mundo ideal, assim, né? Ótimo. Então, exatamente. Então, é uma área que nós ainda estamos aprendendo, tá? No sentido que a gente quer evitar de colocar uma coisa em produção, em prática clínica, sem a validação adequada. É um problema muito grave hoje em machine learning. As pessoas rodam um algoritmo e colocam esse algoritmo em produção, sem nenhuma validação externa, sem nenhum... Sabe, virou uma área assim, bem complicada e eu acho que os médicos precisam processar essas empresas. Por quê? Porque não existe nenhuma comprovação ainda. É uma área ainda jovem, é uma área que ainda precisa de validação, uma área que precisa de checagem de capacidade de generalização. Como eu falei, a gente não sabe se o algoritmo desenvolvido em São Paulo funciona em Campina Grande, funciona
em Fortaleza, tá? Então, infelizmente, a gente está com muitas startups aí colocando esses algoritmos em prática, sem nenhum teste, e são horríveis esses, né? Eu desafio muitos de vocês aí a olharem os algoritmos que essas startups estão fazendo regressões logísticas mal feitas, sobreajustadas, chamando de inteligência artificial e colocando na prática. Aí elas se justificam falando o quê? Ah, isso daqui não é decisão, isso auxilia a tomada de decisão. Mas isso acaba virando a decisão, eventualmente, né? Então, por exemplo, o Waze também não dirige meu carro, mas ele é a minha decisão. Tá? O Waze, ele toma a minha decisão e eu sigo o Waze. Eu parei de brigar com o Waze, né? Porque eu brigava com o Waze, eu me dava mal, né? Eu falava, não pode ser. Esse caminho não é o melhor. Ia por outro e estava tudo parado, tinha um acidente, etc. Então, o Waze virou, né, a minha tomada de decisão. Tá a mesma coisa com os médicos, né? Então, isso daí precisa de validação. A gente está começando a entrar nessa área. Tá? Então, estamos no momento desenvolvendo um aplicativo exatamente para isso. Mas, assim, em primeiro lugar, desenvolver um aplicativo para testar a interface. Tá? Nós ainda não estamos dando dados reais, obviamente é o nosso objetivo com esse estudo clínico randomizado. Tá? Então, estamos primeiro testando a interface, mas a ideia a gente tem um problema, né, que boa parte dos médicos usa iPhone, né? Que ainda é minoria aí no Brasil, como celulares como um todo, né? Mas aí eu diria que os médicos talvez, metade usa iPhone, metade usa Android. A grande maioria dos celulares no Brasil são Android, mas entre a classe rica você tem quase metade, metade. Aí a gente precisa desenvolver então um aplicativo para Android, que é relativamente tranquilo, e um para o iPhone, que é bem difícil, tem um monte de etapas, um monte de burocracias, é difícil. Então a gente está desenvolvendo como via uma página web mesmo, com uma interface de aplicativo mesmo, que você vai clicando e você vai digitando, tá? Então parece meio que um aplicativo, mas é uma página web. Tá? Estamos, na verdade, como empresa agora contratada para fazer isso, e a nossa ideia é começar os estudos clínicos randomizados nesse sentido, tá? Eventualmente no futuro. Mas a nossa ideia no momento é página web, onde o médico vai lá, digita a informação dos pacientes e recebe um score no fim. Eventualmente a gente quer o quê? Que isso vire um aplicativo dentro do prontuário eletrônico, tá? Para o médico não precisar ficar digitando, tá? O médico só pedir o score. Então o médico está desconfiado que esse paciente tem COVID, ele clica lá no botão score COVID, tá? De um algoritmo que aprendeu, o algoritmo analisa essas informações desse paciente que está ali, o resultado dos exames, e já dá um score. Qual o problema isso para hoje? Cada hospital tem o seu prontuário eletrônico. Como a gente está fazendo um estudo multicêntrico, a gente teria que criar um para cada tipo de prontuário eletrônico, e muitos deles são de empresas, né? Eles nem deixam a gente entrar lá dentro. Então, por isso, hoje a gente está trabalhando numa página web, mas eventualmente, sim, obviamente, a gente não quer que o médico precise ficar lá digitando as informações do paciente, que isso venha automaticamente segundo a demanda do médico via prontuário eletrônico. Isso vai eventualmente acontecer. Eu tenho uma pergunta também aqui. Eu também quero. Não sei se é Lígia. Não, Lígia, pode falar. Bom, primeiro, Alexandre, parabéns, adorei a sua apresentação. De falar que, assim, eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta. Ano passado eu comecei meu pós-doc e até então eu nunca tinha ouvido falar essas coisas de rede neural, machine learning, né? Mas como eu fui para um programa de engenharia elétrica, meu objetivo era desenvolver um equipamento de telemonitoramento e tal. E aí lá eu acabei entrando em contato com tudo isso, tinha colegas que trabalhavam já com machine learning, e como a gente tem um banco de dados muito grande, eles fizeram essa proposta, a gente fez uma rede neural para a predição de 3 desfechos de paciente hospitalizado com pé diabético, que é revascularizar, amputar, e a gente não tinha esse objetivo, mas acabamos fazendo para a mortalidade também. Né? E que foi uma grande discussão, assim, quando nós fizemos a proposta, vamos avaliar também, né, a predição de mortalidade desses pacientes, introstar lá. E os próprios colegas da engenharia, a primeira pergunta assim, mas se vocês souberem que o paciente vai morrer, isso vai mudar a conduta? Foi assim, foi um impacto para nós, assim, e se a gente souber o que a gente vai fazer. Né, eu vi que você apresentou aí um trabalho de uma aluna, né, que fez essa predição para idoso, né, que você falou. Eu vou até ler o seu trabalho para ver como que vocês
discutiram, porque a gente está escrevendo agora e quando chega na parte da mortalidade, até então ninguém fez isso, né, em pé diabético. E aí é realmente difícil de lidar com isso, né? A gente não usou ainda ele na prática, por isso a gente trabalhou com dado retrospectivo, agora a gente vai pôr no prospectivo e, assim, a hora de colocar isso em prática, a gente vai se perguntar o que vai acontecer, né? Se a gente souber que esse paciente tem uma chance muito grande. O nosso algoritmo, ele deu, assim, uma acurácia em torno de 90, sabe? 87 até 92% aí, para esses desfechos. E, então, assim, né? Legal. Essa coisa que você estava falando, né? Você decide ou você usa isso como uma ferramenta para te dar um suporte? Eu acho que a grande questão aí é que o médico já faz essa conta meio que na cabeça dele, né? Qual é a gravidade desse paciente? Né? Porque isso altera, de fato, né, as decisões clínicas, né? Então, se eu acho que esse paciente tem um risco altíssimo de morrer nos próximos dias, né? Em geral, eu interno esse paciente, né? Eu mudo a minha intervenção, né? Então, é uma coisa que os médicos já fazem na cabeça, né? Qual a gravidade desse paciente? O que a gente vai trazer diferente é que a gente vai trazer ciência, a gente vai medir, a gente vai mensurar, a gente vai acompanhar a qualidade do algoritmo com o tempo, tá? Então, é a única coisa, assim, a gente vai trazer algo mais factível e maior e mais preciso, a gente espera, né? E muito mais auditável, né? No sentido que você consegue saber mesmo se ele está acertando, porque ele tem um resultado em cheio ali, né? Ele fala mesmo, 92,1%, ele fala isso. Né? Então, não é tipo mais uma impressão geral, né? Ou uma ideia geral, né? A gente tem um valor que a gente consegue ir lá e checar se está tomando boas decisões. Tá, mas a gente, de fato, espera que isso mude a conduta, né? Se o médico saber que esse paciente é de altíssimo risco, se o médico saber que esse paciente, por exemplo, muito provavelmente vai ter um infarto nos próximos 5 anos, né? Que isso mude a conduta mesmo, né? Que venha aí uma orientação sobre alimentação saudável, sobre exercício físico, sobre todas as condutas aí de praxe para evitar um infarto nos próximos 5 anos. Então, até alguma intervenção clínica, até algum medicamento. Tá? Então, a nossa ideia é que, de fato, mude mesmo. Quando você fala da fase 4, né, você falou ali de um ensaio clínico, que você vai ter um grupo que vai ter acesso, né, ao algoritmo, são profissionais eu quero uma sugestão, porque eu vou tentar fazer isso também. Você tem profissionais diferentes, ou é o mesmo profissional tendo, às vezes, acesso e outros pacientes não? São profissionais diferentes? Ótima pergunta. Então, a gente está falando aqui sobre a fronteira da área no momento, ou seja, não tem nada estabelecido sobre isso. É muito diferente exatamente por essa questão que você colocou, né? Você randomiza o profissional, você randomiza o hospital ou você randomiza o paciente? Só o paciente. Isso daí está completamente aberto, é uma área muito empolgante hoje, no sentido que a gente vai descobrir, né? Um dos nossos objetivos é a gente descobrir o que é melhor, mas a nossa ideia inicial é randomizar paciente. Só paciente, tá? Randomizar paciente. Então, o médico, para alguns pacientes, então a gente vai ter vários médicos, né? E aí, cada médico participante, né, para alguns pacientes, ele vai ter score, para outros, vai receber uma orientação geral de COVID, de tratamento de COVID. Aí aparece na tela eu acho que tem uma chance menor de erro aí, né? Porque se você randomiza o médico também, você pode ter um que é mais resistente e outro não, e aí você já tem. Exatamente, aí você precisaria de uma amostra gigantesca para dar conta de toda essa diferenciação. Então, nossa ideia é randomizar paciente no momento, é isso que a gente está olhando, mas assim, ainda tem pouquíssimos estudos randomizados com machine learning, a gente está fazendo algumas revisões no nosso laboratório sobre isso, e são pouquíssimos ainda, então é uma área bastante empolgante, assim, eu gosto muito de machine learning exatamente por isso, né? É uma área que não tem nada, que tem muita pouca coisa escrita em pedra, né? Muita coisa já estabelecida na área. Né? E tanto que a gente tem reuniões diárias, agora virtuais, no meu laboratório, e a gente vai descobrindo as coisas e, de repente, a gente vê que saiu num livro novo. E aí a gente fala, nossa, o livro leva 1 ano para ser publicado, né? Isso aí a gente já sabia há meses atrás, ou a gente já leu um blog sobre isso há meses atrás. Então, é uma área dinâmica e muito empolgante nesse sentido. Então, muita coisa a gente vai aprendendo. Né? Então, a gente espera muito carente, né? Muito carente ainda de... Exatamente, falta muita gente na área, a gente precisa de muito mais pessoas na área, interessadas na área, tá? E a gente espera que com isso a gente está estabelecendo as bases para o futuro na área.
né, que, como eu falei, eu acho que o machine learning vai crescer muito e muito, muito, os algoritmos funcionam, a gente vê isso todos os dias algum aluno meu na reunião fala, professor, você não vai acreditar, eu consegui um banco de dados e eu descobri que dá para predizer isso, né, e acontece bastante, e à medida que a gente vai tendo mais e mais dados, né, isso aí vai acontecer em muitos grupos, vão começar a entrar na área, e eu acho que, assim, é uma área, assim, para quem é curioso, para quem gosta de ciência, para quem gosta de novidade, é uma área assim, extremamente empolgante, porque a gente está lançando as bases aí de uma área que eu acho que vai ser muito importante nos próximos anos. Alexandre, só mais uma perguntinha. Veja, é só... Posso... Tem duas perguntas, não sei assim, Thiago tinha uma, o Wanderson quer fazer uma para o chat aqui também. Não sei quem começa. Vai lá, Wanderson, pode ir antes. A minha é um pouco relacionada com o que estava sendo dito, que um dos problemas hoje de aprendizagem de máquina no inglês é explainability, né? Que é a capacidade sua de explicar como a decisão foi tomada. E aí que entra um pouco a discussão de ética que estava sendo, que a Lídia colocou. Você simplesmente falar que o paciente tem 99% de chance de morrer é um problema grave de ética se você não tem como explicar como você chegou naquela decisão e dar esses dados. E esse é um problema grande na área de aprendizagem de máquina que o pessoal estuda. A gente tem, hoje a gente tem várias técnicas que falam isso. É que o pessoal confunde um pouco, né, explicação de causalidade, tá? Então, se o objetivo for ver causalidade, né, aí se usam as técnicas tradicionais de estatística, né, para falar em causalidade, né? Então, se você tem que olhar a variável de confusão, você tem que checar o viés dos parâmetros, normalmente faz uma regressão logística simples, tá? Isso aí para ver causalidade. Para fazer predição, você está interessado em acertar, né? Então, eu não quero falar que esse paciente provavelmente vai morrer no próximo ano, quando ele vai ainda viver décadas pela frente, né? Um exemplo recente, o Stephen Hawking. Não sei se vocês lembram aí do físico britânico, né, que estava numa cadeira de roda, é aquele caso famoso que virou até filme. Na década de 60 falaram que ele tinha 3 anos de vida pela frente, né? Ele viveu 50 mais anos pela frente. Tá? Então, isso daí foi um problema de predição ruim. Então, a gente quer evitar predição ruim, então a gente quer acertar. Primeira coisa, isso é importante em machine learning. Porque se o objetivo for analisar se fumar está associado a câncer de pulmão, isso é um problema de inferência, não é predição. Tá? Isso é um problema de inferência. Então, aí você usa as técnicas estatísticas que 99% da ciência usa hoje. Tá? Eu acho que eventualmente vai ser 50-50. Né? Eu acho que 50% vai ser inferência e 50% vai ser predição. Mas não estamos lá ainda. Né? Então, historicamente, sempre foi inferência. A machine learning está crescendo, mas ainda está muito longe de chegar em inferência. Então, 99% dos pesquisadores hoje no Brasil trabalham com inferência, eu trabalho com predição. Se esse for o objetivo, usar inferência. Se o objetivo for predição mesmo, então eu quero saber se esse paciente vai ter um infarto daqui a 5 anos. Tá? E o algoritmo fala, não, a probabilidade desse paciente ter um infarto daqui a 5 anos é 93%. Aí o que o médico quer? Quer saber por quê. Tá? Por que esse paciente vai ter um infarto em 5 anos? Tá? Primeira coisa, a gente consegue sim explicar por que o algoritmo acha que esse paciente vai ter um infarto em 5 anos. Existem hoje muitas técnicas. É uma área que cresceu muito em machine learning. Por isso que eu falo assim, essa crítica de black box está totalmente desatualizada, é um clichê que se repete, infelizmente. Mas, assim, essa questão de black box, assim, hoje já não faz nenhum sentido. Eu consigo falar exatamente por que o algoritmo falou. Tá? Qual que é a grande questão? As pessoas querem causalidade. Tá? As pessoas querem que eu fale que ele vai ter um infarto porque ele se alimenta mal. Tá? As pessoas querem que eu fale que ele vai ter um infarto porque ele é sedentário. E não é por isso que ele vai ter um infarto. Tá? Eu consigo falar que o algoritmo achou importante o fato dele se alimentar mal. Isso eu consigo falar. Mas não é por isso que ele vai a óbito. Ninguém vai a óbito por causa de um único fator, né? Eu cheguei a mencionar isso. Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal, ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Por quê? Porque se a pessoa começar a se alimentar bem, mesmo assim pode ser que ela vá a óbito. Tá? Por quê? Porque ela ainda é sedentária, ela ainda é tabagista, ela ainda mora numa área com alta poluição, ela ainda tem outros fatores de risco, ela ainda é obesa. Então, não é por causa de um fator. Tá? Então, cada vez mais os médicos estão vendo isso e eles sabem disso, né? Muitas pessoas querem justificativas simplistas, né? Mas não é assim que a área da saúde funciona. Os fatores são complexos e interagem bastante entre si. Tá? Então, eu consigo falar, esse paciente vai ter um infarto daqui a 5 anos com uma probabilidade de 94,1%, por exemplo. E por que o algoritmo achou que ele tem alto risco?
ele achou por causa desses fatores. Por causa dessa idade dele, por causa da alimentação dele, porque ele é sedentário, porque isso, porque isso, porque isso. Eu consigo perfeitamente falar isso, mas não é causalidade. Tá? Então, se eu quiser ver o que causa o infarto, aí você faz um estudo de inferência. Tá? O estudo que se faz bastante na área da saúde. O meu ponto era exatamente nesse, da importância de você ter um processo de explainability, porque, por exemplo, só para dar um exemplo geral de como você pode tomar decisões com alta acurácia na questão de predição, mas que mesmo assim são problemas, são decisões que foram eticamente questionáveis. Por exemplo, um caso famoso na área de deep learning é um estado americano colocou a polícia, colocou um sistema de surveillance que eles queriam prever se uma pessoa andando na rua ou entrando em uma loja ia roubar um estabelecimento. Eles conseguiam acertar e prever com alta precisão se a pessoa ia cometer um crime ou não. Depois, quando se foi estudar o que a rede tinha realmente aprendido e quando foi tentar explicar como a rede estava tomando a decisão ou não, basicamente a rede estava olhando para a cor da pele da pessoa. Se fosse negro, ela dizia que tinha alta probabilidade disso acontecer. Então, é extremamente importante que a comunidade tenha essa noção de que para você dar esses dados éticos, você tem que fazer isso que você falou, né? Você tem que dar essas noções de explicação do que você está falando, porque senão você pode ficar questionável isso. Exatamente. E muitos pontos aí, né? Então, em primeiro lugar, só para justificar, né, por que o algoritmo fazia isso, né? Então, o algoritmo não tem informação sobre crime, o algoritmo tem informação sobre ser preso, né? Em geral, essa informação que o algoritmo consegue treinar, né? Você sabe qual é o risco da pessoa ser presa, mas não cometer crime. O que acontece? Se você comete um crime e você é de uma minoria étnica, você tem muito mais risco de ser preso, você é muito mais visado pela polícia. Né? Então, você é muito mais parado na rua, o teu carro é muito mais visado. Então, cometendo o mesmo crime, você sendo branco, você sendo negro, o risco de você ser preso sendo negro é muito maior. Então, o algoritmo estava aprendendo isso, existem alguns exemplos aí nesse sentido, igual ao que você falou. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente sempre checar o que o algoritmo está usando, tá? Para duas coisas. Para isso, para evitar algum preconceito aí no meio, e para evitar o que a gente chama de vazamento de dados, que é o algoritmo usar alguma variável que foi colocada ali incorretamente, no sentido, alguma variável que vem depois do desfecho, tá? Que aí o algoritmo puxa essa variável, porque essa variável tem um desfecho escondida dentro dela. Tá? Então, por causa desse motivo e de muitos outros motivos, que a gente sempre analisa a importância de variável. Tá? A gente sempre faz isso em todos os estudos. A gente mostra, a gente apresenta quais variáveis o algoritmo está olhando mais. Existem, como eu falei, várias técnicas hoje em dia para fazer isso. Thiago? Opa, beleza. Bacana a palestra. Eu também trabalho com parte de machine learning lá com o Elder e tal aqui. E eu fico sempre pensando numa coisa, assim, nesse tempo de Covid, a gente tem um monte de médico receitando cloroquina ainda. É uma coisa que já não faz nem sentido em outros lugares. Enfim, e a gente tem recomendações fortes da OMS para certos tratamentos ou certas diretrizes que já não são seguidas, né? E aí eu fico pensando, o machine learning tem dois grandes pontos. Um é, as pessoas vão confiar nisso, vai chegar nos médicos, eles vão ter a capacidade e a vontade de levar aquilo em consideração, quando eles não levam nem em consideração a OMS. E essa é uma das perguntas, só para completar e pegar junto. A outra é, como você mesmo falou, você tem startups fazendo regressões espúrias, coisas que são... E aí, na prática, você consegue que um modelo de machine learning te fale qualquer coisa. Se você fizer errado. Então, eu fico pensando até onde esses médicos que já não estão a fim de ter uma medicina baseada em evidência não podem usar o machine learning como ferramenta para justificar decisões arbitrárias. Então, eu falo, eu quero vazar, não vazamento de resultado, mas vazar a intenção, sabe? Eu escolho o modelo que vai me dar a resposta que eu quero. E aí só essas duas coisas. Assim. Ótimo. E eu acho que uma ficou parecida com a outra. Então, eu vou usar de novo o exemplo do Waze para justificar, né? Por que os médicos usariam? Então, quando o Waze começou, não sei se vocês lembram, mas quando o Waze começou, ele não era tão bom, não. E eu ficava um pouco desconfiado do Waze, né? E eu falava, isso aqui não funciona muito bem, vou fazer o oposto do caminho, né? E eu sempre me dava mal. Eu sempre via
que sempre quando o Waze falava vira à esquerda, eu falava nem de jeito nenhum que virar à esquerda é melhor, é muito melhor ir em frente. Eu ia em frente, tinha algum acidente lá na frente, eu me dava mal. Então, o que acontecia? Eu via brigar com o Waze, né, nesse sentido, eu fui vendo que o Waze toma a melhor decisão, que não valia a pena eu ficar brigando com o Waze. Então, hoje o Waze é a minha decisão, tá? Então, eu simplesmente digo o Waze. E esse é o que eu acho que vai acontecer com os médicos. Eles vão começar a ver que o algoritmo funciona, tá? Que o algoritmo, quando ele fala que a Dona Maria vai ter câncer de mama, Dona Maria espera um pouco, a Dona Maria acaba tendo câncer de mama. Eles vão ver isso via brigar com o algoritmo mesmo. E eles vão ver que funciona. Eu acho que como toda nova tecnologia, as pessoas ficam desconfiadas, mas aos poucos elas são ganhas por elas desde que funcione, tá? E aí entra nessa questão dessas startups aí que estão criando qualquer coisa e jogando ali para os médicos, né? Você precisa ter a accountability delas, né? Você precisa que elas, em primeiro lugar, passem por uma revisão por pares, tá? É muito importante, tá? Porque o que as startups fazem hoje, né? Elas fazem uma regressão logística super ajustada, dão nome de robô, né? Colocam o nome de gente, chamam de robô não sei das quantas, e tudo para o médico que não conhece parece uma magia. Né? As pessoas acham que machine learning é tudo a mesma coisa, inteligência artificial é tudo a mesma coisa, que é uma caixinha preta, você bota o nome lá, as características do paciente, te dá o mesmo resultado sempre. Elas não veem o quanto de human learning tem por trás, o quanto os algoritmos são radicalmente diferentes um dos outros. E que se você escolher um algoritmo versus o outro, você pode ter diferenças assim abismais no teu resultado, principalmente se você não souber o que está fazendo, o que é muito dessas startups no caso de hoje. Elas não sabem o que elas estão fazendo, chamam de inteligência artificial, as pessoas acham que inteligência artificial é tudo a mesma coisa, tudo ótimo, e aí começam a fazer o quê? Queimar a área de machine learning com os médicos, começam a botar paciente em risco. Por isso que eu falei, eu acho que tem que processar essas startups, estão fazendo isso sem uma validação, tá? E estão dando resultados errados para os médicos, porque estão queimando a área, estão prejudicando a evolução do paciente, tá? Então isso daí é gravíssimo que estão fazendo e de fato, né? Como você falou, aí quando eu tenho 40 startups, eu posso escolher a que me dá o resultado que mais me favorece, que é errado, porque ela não está sendo auditorada, ela não está sendo analisada, ela não está sendo nada. É totalmente errado, mas é no sentido que eu quero. Será que então o modelo de machine learning... Será que o modelo de machine learning teria que ter uma aprovação da Anvisa também, assim? Ter um protocolo de, esse modelo está certificado para uso clínico e esse aqui não está, assim, uma coisa nessa linha? O FDA, né, que é o Food and Drug Administration, que é a Anvisa dos Estados Unidos, está regulando algoritmo de machine learning para a área da saúde. Ano passado, eu dei 2 palestras na Anvisa. A Anvisa está querendo começar a regular também. Eu acho que se eles tiverem a capacitação para isso, eu acho que será muito bem-vindo. Tá? Eu acho que precisa de alguma regulação e também precisa desse conhecimento dos hospitais por trás disso. Tá? O hospital tem que saber analisar a qualidade desse algoritmo. Tá? Tem que saber que não é tudo a mesma coisa. Tem que pedir um artigo científico. Tem que pedir o que está... Ok, não precisa receber open source o algoritmo total, que é o nosso caso. A gente dá open source todos os nossos algoritmos. Tá? Os nossos algoritmos são todos disponíveis livremente. Tá? Mas eu entendo que uma empresa, por direitos, né, não pode ficar por aí dando de graça o seu algoritmo, mas pelo menos tem um artigo científico descrevendo esse algoritmo, sabendo se ela não está usando uma regressão logística sobreajustada, né, se ela está seguindo todos os passos necessários para uma boa predição e dando os resultados, né, sensibilidade, especificidade, área abaixo da curva, valor predito positivo, todas essas métricas que a gente analisa. Onde é que começa a ingerência da Anvisa aí? Porque assim, o cara, sei lá, você pode ter um aplicativo para contar a caloria do seu café da manhã, uma coisa assim, sabe? Me parece que a distinção, onde é que começa a saúde, onde é que termina lifestyle e conselhos e o que eu acho que você é, e onde é que começa a saúde é muito complicado, assim, quer dizer, onde é que você... Porque, assim, em tese a informação é livre, circula, eu posso fazer um aplicativo para dar conselho, mas se eu estiver dando um conselho e chamar de, enfim, botar um nome psiquiátrico no meio e vira saúde, sei lá, me parece que é difícil você dizer onde é que você começa a regular, né? Sim, é verdade, e as empresas se justificam falando que isso daí é apenas um auxílio administrativo, né? Que o algoritmo não toma decisão, e de fato não toma decisão. Tá? O algoritmo só dá um auxílio
né? No caso que ele chama auxílio administrativo, auxílio para tomada de decisão. Tá? Não é a decisão em si, a decisão ainda é do médico, né? E sempre vai ser do médico. Tá? Mas de novo o exemplo do Waze. O Waze também não manda no meu caminho, tá? Mas é o meu caminho, tá? Ele não me obriga a virar à esquerda, tá? Ele não vai me punir se eu virar à direita, tá? Ele vai aceitar que eu virei à direita e vida que segue, mas é o meu caminho. Eu sigo ele porque eu sei que ele funciona, tá? Porque eu vejo que ele funciona, né? Em geral. Tá? Então, mas na verdade esse debate é super importante, é o debate que a FDA está tendo, que a Anvisa está tendo, né? O que a gente regula, o que a gente não regula, se precisa regular para sempre, essa é outra questão interessantíssima. Por quê? Porque as doenças vão mudando. O algoritmo que funciona, não mudam muitas doenças, né? Em geral não mudam, mas às vezes aparecem algumas doenças como Covid-19, alguns novos tratamentos, algumas novas intervenções, etc. Então, o algoritmo que funciona bem hoje, talvez não funcione daqui a um ano. Tá? Por quê? Porque as coisas foram mudando, as intervenções foram mudando, os protocolos foram mudando. Então, será que a Anvisa tem que ficar regulando esse algoritmo para sempre? Né? Então, é uma questão assim bastante interessante. De novo, mais uma daquelas grandes questões aí de machine learning que eu acho muito empolgantes. A gente vai ter que decidir como área, né, como pesquisadores da área, que a gente vai ter que descobrir aí nos próximos anos sobre isso. Tá? Então, de fato, ele está em aberto, assim como muita coisa em machine learning ainda está em aberto para ser decidido. Mais perguntas, gente? Lígia, eu tinha cortado você antes, você quer... Não? Aí. Alguém mais? Não? Lígia, você quer fazer uma pergunta? Você ligou a câmera? Eu vi que tem uma aqui do Jorge, que eu acho que Não, poderia retomar, não? Essa de ser. quem é a responsabilidade é sempre uma pergunta, né? Se a responsabilidade do médico ou do algoritmo. Acho que, enfim, é mais ou menos o que ele está falando, mas não sei o que isso aqui... Assim, nesse momento é do médico, mas não sei o que você acha, até que ponto... Não, eu acho que sempre vai ser do médico, né? Eu acho que a gente entra naquele limbo lá que, de fato, o algoritmo não toma decisão, o algoritmo dá auxílio à decisão, mas eventualmente vira a decisão, mas não é a decisão, né? Então, assim, ainda a decisão é do médico. Eu acho que os médicos vão ver que o algoritmo funciona e vão começar a incorporar isso nas decisões deles, mas, assim, sempre deixando bem claro que nós não vamos tomar decisão com machine learning. Machine learning não toma decisão. Tá? Machine learning dá probabilidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho usado aqui vários exemplos de probabilidade de 94%, 93%, mas quando for 52%? Tá? Então, isso existe mesmo. E uma decisão precisa ser tomada ali. Né? Então, é sempre um auxílio à decisão. Isso é muito importante. Que a gente não vai substituir ninguém. E eu ainda acho que vai ser o oposto dessa questão, né? Que cada vez menos, mas ainda existe alguns poucos médicos que ficam preocupados com essa questão de algoritmo, fazer o trabalho deles, etc. Né? Isso daí nunca vai acontecer. E, na verdade, o que vai acontecer é aumentar a demanda por médicos. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão ver que sempre quando elas vão no médico, a melhor decisão é tomada, o problema dela é resolvido. Tá? E aí as pessoas vão começar a ir mais. Elas sabem que se elas têm um problema de saúde, elas vão no médico, elas vão receber o tratamento certo, o medicamento ideal para ela, e em pouco tempo o problema vai estar resolvido. Por quê? Porque o médico vai usar esses algoritmos que aprendem aí com centenas, com milhares, com milhões de dados, que não deixam passar detalhes, que aprendem de fato a complexidade real do mundo e vão tomar melhores decisões com isso, e as pessoas vão começar a ir mais para o hospital. Né? Isso daí vai aumentar a demanda por médicos e vai aumentar o salário dos médicos e vai aumentar as possibilidades de emprego dos médicos. Tá? Eu acho que as pessoas vão começar a ir mais ao médico a partir do uso de machine learning. Mas não deve ter cada vez mais algoritmo destinado para o paciente, né? Quer dizer, sei lá, você está colocando o médico sempre na equação, assim, você tem um mercado de aplicativo que é B2C direto, né? Isso daí é preocupante, né? Então, eu acho que as empresas estão fazendo isso, eu acho que os conselhos de medicina precisam processar as pessoas porque estão tomando decisões médicas, né? Esses algoritmos aí voltados para o paciente, né? Então, os nossos algoritmos são sempre voltados para o médico, tá? Então,
até você falou, né? Até o Jorge comentou aqui, né? Se a culpa é minha como desenvolvedor de algoritmo, se o paciente morre por causa de uma decisão de algoritmo, a minha resposta é que não, porque não sou eu que estou tomando a decisão, jamais deixaria um algoritmo meu tomar a decisão, tá? Então, a gente está auxiliando nas decisões do médico, tá? Mas o médico leva isso em consideração como ele leva outras coisas em consideração, tá? Então, ele vai ter esse score da mesma forma como ele tem a conversa com o paciente, é uma informação, o score é outra informação, então ele vai ter todas as informações e ele vai escolher o que ele acha que é melhor, né? Então, a gente jamais deixaria o algoritmo tomar decisão. Tem mais uma parece que... Oh, desculpa, não sei se tem mais uma. Tem uma pergunta no chat aqui, tá? Você pode treinar o algoritmo para minimizar um tipo de erro sobre o outro aí, quer dizer, sei lá, se você tem um falso negativo sendo pior do que falsos positivos, calibrar o... Perfeito. A gente otimiza a métrica que a gente quiser, tá? Então a gente pode falar para o algoritmo, ó, o teu objetivo é diminuir falso positivo ou melhorar a sensibilidade, né? Priorizar a sensibilidade, né? A sensibilidade ótima ou especificidade. A gente consegue sim mudar a métrica de otimização do algoritmo. Normalmente a gente usa a área abaixo da curva, tá? A área abaixo da curva ROC, né? Que é onde, né, os diferentes thresholds de tomada de decisão, os que maximizam a sensibilidade e a especificidade de certa forma, né? É um pouco nesse sentido. O que eu ia perguntar para comentar é que para mim parece que o machine learning é meio que o ápice, né, a epítome da medicina baseada em evidência. Você tem lá alguma coisa que dá uma evidência muito forte para você pega as evidências, tem um estudo muito forte para você dar essa predição. Mas eu fico até onde, por exemplo, os médicos têm essa liberdade de fazer a escolha, mas hoje tem muita liberdade de fazer a escolha errada, né? Você tem você tomar a decisão que não é baseada em evidência. Isso acontece. Então, mesmo a medicina baseada em evidência sendo um negócio que existe há séculos, não pegou. Aí eu fico pensando, não pegou em muitos casos. E eu fico pensando, quantos séculos vai demorar para o machine learning pegar, assim, para o pessoal levar a sério isso? Para levar a sério o machine learning, eu acho que vai ser relativamente rápido, desde que o algoritmo seja bem feito, né? Então, a gente tem o risco de algoritmos mal feitos queimem a área, alguns problemas, né? Então a gente sabe, né? Vocês mencionaram aí a questão do Tesla, né? De carro sem condutor. Né? Carro sem condutor é um algoritmo em geral, algoritmo de machine learning, que teve aquele problema lá do atropelamento do carro do Uber lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram o vídeo, mas atropelou uma pessoa e matou essa pessoa. Isso fez a área ir para trás muitos meses, tá? Então um problema no algoritmo, na verdade era um problema no condutor, estava distraído, né? Porque o algoritmo dirigia, mas o condutor tinha que estar ali para quando o algoritmo avisasse, acionasse, ele virasse, ou o condutor estava distraído, fazendo outras coisas. E isso puxou a área para trás muitos anos, tá? Muitos meses, né? Às vezes até algum ano atrás. E minha preocupação é que isso ocorra também com machine learning em saúde, né? Que ocorra esses escândalos e as pessoas queiram proibir, né, que eu acho que vai ser um erro assim, gigantesco por parte dos médicos quererem proibir isso. Eu acho que tem que regular, mas não proibir de forma alguma. Então, existe de fato esse erro, esse problema aí, essa preocupação de algoritmos ruins. Mas, se for bom, acho que o médico vai ver, igual ele tem outras informações, ele vai olhar para essa informação e vai ver que essa informação é ótima para aquilo que ele quer predizer. Da mesma forma que você tem biomarcadores para muitas doenças, né, e que esse biomarcador já fala quase que certamente se a pessoa vai ter essa doença, o algoritmo também. Ele vai olhar isso e já vai falar, então é esse o caminho desse paciente. Eu acho que vai ser rápido, desde que o algoritmo seja de qualidade. Mas, de fato, a gente tem muitas pessoas que não seguem as boas práticas, né? Então, a cloroquina está aí, né? Muitas pessoas que não seguem as boas práticas, aí fica difícil, assim, mas... aí não tem muito o que fazer, eu acho. Gente, mais perguntas aí? Se não, acho que... bom, obrigado, Alexandre. Enfim, muito divertido. Eu teria mais perguntas para fazer ainda, mas acho que tá de bom tamanho, são 2h50 aí. Mas, enfim, obrigado pela presença, também foi legal o evento aqui, tá? Gente que tá por aí... Obrigado, Olavo. E eu queria, só para terminar, incentivar todo mundo a vir para a área de Machine Learning, né? Então, como eu falei, não é uma área
é uma área que só vai aumentar de importância, né? Então, os dados estão aumentando, a qualidade dos algoritmos está melhorando, tá? Então, assim, isso é uma área que vai crescer e crescer. E o interessante de machine learning, muito importante, é que é uma área que não vai ser substituída por nada. Por quê? Porque a gente está interessado em tomar a melhor decisão possível. Se vier um novo algoritmo, e às vezes vêm novos algoritmos que funcionam bem, a gente incorpora na hora. Tá? Então, isso vira machine learning para a gente. Se a gente descobrir, por exemplo, que a média é a melhor forma de tomar decisão no mundo, não é, mas se a gente descobrir algo absurdo assim, a gente vai incorporar em machine, isso vira machine learning para a gente. Então, machine learning está interessado em tomar decisões de inteligência da melhor forma possível. Tá? Então, machine learning vai existir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Por quê? Se aparecer qualquer coisa que aparecer que tome decisões inteligentes, a gente vai incorporar no nosso laboratório, outros laboratórios do mundo inteiro vão incorporar e isso vai virar machine learning. Então, um investimento muito legal aí de carreira para vocês. A gente não vai acordar amanhã e, de repente, tomar decisões inteligentes a partir de dados vai deixar de ser importante. Tá? A gente não vai acordar amanhã e, de repente, não, intuição é a melhor forma de tomar decisão. Não vai acontecer isso. Tá? Então, tomar decisões inteligentes a partir de dados só vai continuar a importância. A gente está coletando muitos dados, os computadores estão ficando melhores e os algoritmos estão melhorando, porque muita gente está entrando na área, então o desenvolvimento técnico está avançando muito. Então, é uma área aí que só vai explodir. E o que falta para nós em Machine Learning é capital humano, falta gente. A gente tem a técnica, ela é gratuita, Python, R, todos os pacotes aí disponibilizados gratuitamente. Então, a gente tem a fronteira do conhecimento, é de graça. A fronteira do conhecimento é de graça. Pouquíssimas áreas você tem isso, tá? Onde a fronteira do conhecimento está aí, tanto a gente quanto alguém nos Estados Unidos, em Stanford, em Harvard. A gente não tem motivo para ser pior que eles, tá? Por quê? Porque a gente tem as mesmas ferramentas, tá? Então, é uma área assim, que exige pouco financiamento. As empresas estão contratando bastante, então olhem aí os rankings do LinkedIn de profissões que levam a melhores salários, a melhores empregos, tá? Em geral é machine learning no mundo inteiro. Por quê? Porque as empresas estão querendo contratar, mas não tem um profissional na área. Então o salário só aumenta, né? Tem que pagar cada vez mais. Então, para a empresa tirar um aluno meu que está aprendendo bastante aqui, ela tem que pagar muito para um aluno que está investindo na carreira, por exemplo. Isso em outros laboratórios também. Tá? Então, é uma profissão aí com potencial muito interessante cientificamente, com potencial de melhorar decisões. Então, é uma área prática, tá? Que é 100% prática, que você tem o potencial aí de mudar as coisas, melhorar decisões, principalmente na área da saúde, que é uma área tão difícil, e que só vai aumentar. Então, né, vocês estão aí assistindo, eu queria incentivar aí todo mundo que tem interesse. Espero que tenha, para quem não conhecia um pouco da área, pelo menos criado aí uma pulga, assim, atrás da orelha, assim, de incentivo de irem atrás. E eu recomendo bastante, é uma área que paga bem, é uma área que você tem um impacto real no mundo. E é uma área, assim, empolgante para quem é curioso. Porque é uma área que não tem nada estabelecido, poucas coisas, ainda a gente tem coisas estabelecidas, tá? Mas tem muita coisa que a gente descobre todos os dias aqui. Alguém pediu um e-mail de contato aí. Sim. Bom, acho que é isso então. Gente, obrigado pela presença do Alexandre, parar de gravar, e vamos